A paz do Senhor, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma lição da nossa EBD aqui no Campo Inferno Velho. Graças a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de compartilhar com você mais um pouquinho da Palavra de Deus. Vamos orar? Amado Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, compartilhando com cada pré-adolescente e com todo aquele, Senhor, que estiver assistindo, Senhor, mais essa aula. Que o teu nome seja glorificado, meu Deus, através dessa lição e que venha nos despertar mais e mais a leitura da palavra do Senhor. E assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje, lição de número 2 do nosso terceiro trimestre. Passou um trimestre, a gente só na videoaula, já iniciou outro, né? Até quando Deus permitir, mas estamos aqui, você não vai ficar sem nenhuma aula, certo? Então, acompanhe cada lição e lá vai uma sugestão. Esse trimestre nós estamos estudando sobre o Evangelho do discípulo amado, e você sabe qual é? A professora falou na lição passada, não foi? João, glória a Deus, aquele que inclinava a cabeça no peito de Jesus, né? Fala que era o discípulo amado de Jesus. Então fica essa dica, leia o Evangelho de João para poder acompanhar a lição, certo? E hoje nós vamos falar a mensagem de João Batista, lição de número 2. Mas não é o João evangelista não, que escreveu o Evangelho, certo? Esse João, que foi discípulo de Jesus, que escreveu o Evangelho, ele escreveu também 3 epístolas e o livro de Apocalipse, né, que é revelação. Mas não é esse que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos falar sobre João Batista, certo? E a lição de hoje encontra-se em João, capítulo 1, versículos do 19 ao 34. A Bíblia diz: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: ai, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 29. Glória a Deus. Nesta lição, nós vamos estudar a vida e o ministério de um jovem escolhido por Deus com um propósito, assim como eu e você, né? Porque a nossa vinda para este mundo tem um propósito. Com certeza, você não veio assim alheio, não. Não foi um destino, não. Deus te trouxe a esse mundo com um propósito, assim como na vida de João Batista. E nós vamos ver um pouquinho da vida de João Batista, né? O que aconteceu e se ele realmente realizou o propósito o qual ele veio fazer nesse mundo, certo? Vamos iniciar aqui. O primeiro tópico vai falar quem é João. Aí vai contar a história de João. Que João, ele era filho de quem? De Zacarias e Isabel. E Zacarias era um sacerdote, que ele era da linhagem, né, ou da genealogia de Arão, e sua esposa também. Então, ele como sacerdote, ele teve o privilégio de ser escolhido para oferecer sacrifício ali, o incenso perante o Senhor. E isso era raro, acontecia geralmente uma vez na vida do sacerdote, que ele ia apresentar ao povo, as orações do povo a Deus. E chegou o dia privilegiado desse sacerdote Zacarias. E você sabe o que aconteceu? Com certeza você já ouviu essa história, né? E aconteceu que no dia que Zacarias foi ali oferecer o incenso, o sacrifício a Deus, ele lá, enquanto ele estava orando, né, apareceu um anjo do Senhor, glória a Deus. O anjo Gabriel apareceu ali diante de Zacarias e falou: Zacarias, Deus ouviu a tua oração, glória a Jesus, e a sua esposa vai ter um filho e você vai colocar o nome dele de João. Naquela hora eu acho que aquele homem ficou tão assustado, né, que ele chegou a duvidar.
Ele chegou a duvidar, mas eu creio que pela visão que ele teve naquele momento, né? Algo assim que era dificilmente de acontecer. E também eu creio que ele viu assim, ele olhou pela sua condição física, porque a Bíblia diz que ele e Isabel já era de uma idade avançada. Então olhe só como a vida desta criança já vem trazendo o quê? Uma vida, já vem trazendo milagre, porque além deles serem de uma idade avançada, até aquela certa idade, ele não tinha filho com a sua esposa, porque ela era estéril. Isabel era estéril e Zacarias não tinha filhos ainda. Glória a Deus. E olha só o que aconteceu. O mensageiro de Deus anunciou que João seria um grande profeta consagrado desde o ventre de sua mãe e exerceria um ministério de conversão e reconciliação em meio ao povo de Israel. Zacarias ficou tão impactado com tudo aquilo que chegou a duvidar por causa da sua idade avançada, né? E sabe o que foi que aconteceu? O anjo deixou um sinal ali. Não foi um sinal muito bom não, viu, gente? Mas ele deixou esse sinal para que ele cresça, para que todos, foi um sinal assim, visível a todos, porque Zacarias saiu dali, da presença daquele anjo, ali mudo. Ele não conseguia falar. Glória a Jesus. E se vocês prestarem atenção, o anjo falou assim, que alguns meses depois, a sua esposa ficaria grávida. Então, Isabel não estava grávida ainda quando o anjo apareceu a Zacarias. Então, ele não passou 9 meses só sem falar. Ele passou mais tempo sem falar, mudo, porque ele só voltou a falar no momento em que a profecia se cumpriu, que aquele bebê veio ao mundo, certo? Ao tempo determinado, Isabel deu à luz um menino. Naquela época existia o costume de consagrar os meninos a Deus em seu 8º dia, através da circuncisão. E nesta ocasião era preciso anunciar o nome do bebê. Então o que foi que aconteceu? Depois de um tempo determinado, Isabel engravidou, glória a Deus, como assim o anjo falou, né? E depois dos 9 meses, naturalmente, aquela criança nasceu. E no 8º dia era costume, né? Eles levarem a criança ao templo para apresentar ao Senhor. E naquele momento teria que se falar o nome da criança, que se dá o nome. E os familiares ali querendo que colocasse o nome de Zacarias, mas ele, como ele já tinha recebido do anjo que o nome daquela criança seria João, ele escreveu então o nome da criança. Ele colocou lá que aquela criança se chamaria João. E naquele mesmo momento, Zacarias começou a falar e já começou a profetizar sobre a vida daquela criança. E olha só o que foi que ele falou. Zacarias profetizou bênçãos sobre o seu filho. Ele começou a falar assim: você, menino, será chamado de profeta do Altíssimo e irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Então, esta criança, ele veio com um propósito, né? Ele já veio trazendo alegria para os seus pais, né? Porque foi um milagre, né? A sua mãe era estéril, de idade avançada, e o Senhor operou esse milagre. E é interessante dizer que Zacarias ainda orava. Eu creio que Zacarias orou muito tempo para que isso acontecesse, mas aconteceu no tempo determinado do Senhor. Então, eu creio que para tudo na nossa vida há um tempo, glória a Jesus. E aquela criança nasceu com um propósito, ele foi o quê? Ele foi o precursor da vinda do Messias. Você sabe o que é precursor? É aquele que vem antes, né? Anunciar algo antes que aconteça. Então, ele foi o precursor da vinda do Messias. E João, rapidamente, ele cresceu, com certeza, né? Cresceu forte.
e a Bíblia não diz, mas ele foi ensinado ali nas leis do Senhor, porque ele era da descendência também de sacerdotes, porém ele foi para o deserto. Eu creio que ele ficou órfão, porque a Bíblia não fala mais dos seus pais, e quando ele cresceu, ele foi para o deserto, onde ali ele ficou rapidamente conhecido, né? Aí quando a gente vai contar as historinhas, aí como é que a gente diz que a voz que clama no deserto, aquele homem que se vestia de peles de camelo, que comia mel, gafanhoto e mel silvestre, não é assim? Pois bem, está tudo correto, tudo certinho. Aquele homem, agora o precursor do Messias, ele foi para o deserto. E eu creio que ali, por direção de Deus, né, glória a Jesus, ele começou, as pessoas começaram logo a conhecer João Batista, porque ele foi uma pessoa que ele não tinha medo de falar a verdade. Ele começou a chamar a atenção ali assim, daquele povo, né, dos sacerdotes, não que ele fosse contra a lei, contra aquilo que ele tinha sido ensinado desde a sua meninice, não. Pelo contrário, ele era contra aqueles que falavam, porém não viviam. É aquela questão, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Então, aqueles sacerdotes ali, eles pregavam, porém não viviam. E isso João não aceitava. E ele não tinha medo de falar a verdade, ele falava a verdade. E aquilo, eu creio que tocava, né, muita gente. Glória a Jesus. Ele, por ser filho de sacerdote, ele era conhecedor de toda a lei de Moisés. Glória a Deus. Aí aqui diz, assim ele instruía o povo a praticar a generosidade e a ser honesto em seus relacionamentos e a trabalhar com integridade. Então ele começou a ensinar o povo. Com certeza, eu creio que as pessoas começaram ali ao encontro de João para aprender com ele, né, de acordo com a palavra de Deus, porque ele não fugia da palavra de Deus. Ele apenas pregava com verdade, ele pregava a verdade. Ele falava sobre o quê? Generosidade. Ele estava ensinando as pessoas a viver com integridade. Glória a Jesus. Ele mesmo cuidou de informar que não era o Messias, e ele sempre deixou isso muito claro. Ele veio antes do Messias preparar o caminho. Ele sempre falou, eu não sou o Messias, né? Glória a Jesus. Apenas veio antes preparar o coração do povo para receber o Messias. Por isso pregava a necessidade de mudança de vida. E o batismo que João realizava era único e simbolizava o arrependimento. Cada pessoa arrependida deveria se batizar. Aí lá vai mais uma dica para você, pré-adolescente ou para qualquer pessoa que está nos assistindo. O batismo não é uma invenção de homens, né? Como nós estamos vendo aqui, João já batizava com água. Havia outros rituais, mas não era conforme João fazia. Ele batizava as pessoas para quê? Para arrependimento, remissão de pecado. Nós, a partir do momento que aceitamos Jesus, conhecemos Jesus e temos consciência de pecado, então nós sentimos o desejo do quê? De sermos batizados. É por isso que existe uma certa idade para ser batizado. Né? Não se pode batizar uma criança, por quê? Porque ela ainda não tem consciência de pecado, apesar de que as crianças hoje sabem de muita coisa, né? Mas tem que ter uma consciência de que você necessita se arrepender de tudo aquilo que você já fez e que você necessita de um Salvador. Então vai a dica para você, se você é um pré-adolescente ou um jovem na casa do Senhor, ou já está com muito tempo e ainda não sentiu, não tocou no seu coração, não espere não, viu? Porque não é algo que se toca no coração, é uma necessidade. Não é uma invenção de homens, como já falei. É um mandamento do Senhor. Todo aquele que crê no Senhor e for batizado será salvo. Glória a Deus. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês.
Então é isso, quando nós temos a consciência de que necessitamos de um Salvador, nós nos arrependemos, voltamos atrás e pedimos o quê? Para sermos batizados. E até porque agora, depois que você é batizado, você já faz parte do corpo de Cristo, já é membro da igreja onde você congrega, você vai participar da Santa Ceia do Senhor e é tudo tão maravilhoso, né? É só realmente quando há um impedimento que você não pode se batizar logo, mas se não há nenhum impedimento, você tem essa vontade, esse desejo de ser agora participante do corpo de Cristo, então, e já tenha certa idade para isso, então peça o batismo, glória a Jesus. Aí João diz, eu batizo com água, ele batiza com o Espírito Santo. De quem João estava falando? De Jesus, como ele sempre deixou bem claro. Ele veio adiante do Messias, preparando o caminho, falando sobre o arrependimento. Porém, ele não é o Messias, ele não era o Messias, né? Ele batizava com água para a remissão dos pecados, mas haveria de vir um que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. E isso aconteceu em Atos capítulo 2, versículos de 1 ao 4, quando Jesus, né, ele mesmo depois que ele ressuscitou e subiu ao céu, e ali quando os seus discípulos estavam reunidos, veio sobre cada um deles o quê? O Espírito Santo de Deus, e todos começaram a falar em línguas. Glória a Jesus. E essa promessa é para todos os que creem em Jesus Cristo. Essa promessa é para mim e para você também. Glória a Deus, eu estou orando. Eu declaro, ele é o Filho de Deus. Então ele veio testificar de Jesus Cristo. Deus ordenou João batizar e lhe alertou que um dia iria batizar um homem sobre o qual veria o Espírito Santo descendo sobre ele. E quando isso acontecesse, João saberia que ele era o Salvador. E justamente assim aconteceu. Um certo dia, João estava batizando, quando Jesus veio ao seu encontro, pedir para ser batizado também. E o que foi que João falou? Tu vens a mim para que eu te batize, tu que deveria me batizar, né? Mas a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Deus já tinha falado para João que ele ia batizar o Messias. E quando ele batizasse aquele pelo qual ele ia ver o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba, ele teria certeza de que aquele seria o Messias. E assim aconteceu. Glória a Jesus. Quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre a sua cabeça. E uma voz do céu disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. A partir daquele momento, João soube e começou a testemunhar que Jesus era o Messias, o Salvador prometido, o Filho de Deus. Glória a Deus. Então, João, vocês acham que ele cumpriu a sua missão? Cumpriu, porque ele veio preparar o caminho, né? Falar sobre o arrependimento, pregar a verdade para que as pessoas se convertessem, voltassem atrás, se arrependessem dos seus pecados para receber agora a Cristo. E quando ele viu a profecia se cumprindo ali na hora que Jesus saiu daquela água, né? Que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, ele soube que ali era o Filho de Deus, o Messias tão esperado. E agora ele começou também a proclamar que aquele seria o Messias tão esperado. E da mesma forma é na minha vida e na sua vida. Nós viemos a esse mundo com um propósito, né? E nós temos que estar sempre à disposição, pedindo a Deus que se cumpra a vontade dele em sua vida, em nossa vida, na minha vida, na sua vida, né? João Batista não teve uma morte assim muito bonita. Vocês vão ver quando vocês forem ler o livro de João, que eu não vou falar aqui, certo? Para que vocês tenham a curiosidade de ler lá no Evangelho. Mas ele cumpriu com todo o propósito pelo qual o Senhor tinha determinado para a vida dele. E que seja assim na minha vida e na sua vida também. Desde já quero agradecer toda a coordenação
da Escola Bíblica Dominical aqui no Campo Infernão Velho, nosso pastor Josivaldo Gomes. Que Deus continue abençoando a equipe de gravação e a cada um dos seus filhos. E a você, pré-adolescente, não perca nenhuma aula. Amém?